Então vamos lá, boa noite. Vamos dar início à nossa aula de sistemas hidráulicos e pneumáticos da turma de Engenharia Mecânica, Controle de Automação e Produção, turma de segunda, quarta e sexta CD noite, hoje segunda-feira, 27 de abril. Tá? Nosso objetivo hoje é falar sobre as válvulas reguladoras de fluxo. Quando a gente falou da teoria, fluxo é responsável por qual característica dos atuadores? Velocidade. Tá? A válvula reguladora de fluxo, ela não tem nada a ver com pressão. Ela está associada à vazão do fluxo de ar. Ou seja, quando eu controlo o fluxo, eu controlo diretamente a velocidade dos elementos. Então, o nosso atuador aqui no caso, o nosso motor fluido gira, ele vai ter um controle de velocidade ou de avanço, mas mantendo o torque, mantendo a capacidade de carga do mesmo. Ok? Então, vamos começar a conversar sobre este assunto. Válvulas reguladoras de fluxo são válvulas que têm influência principalmente sobre a quantidade de fluido que passa na tubulação. Ela regula a vazão, ou seja, possui a função de controlar o volume de fluido que passa de um determinado ponto a outro no sistema. Tá? A válvula de controle de fluxo, ela tem várias aplicações dentro do circuito pneumático. Primeiramente, ajustar a velocidade de atuação dos cilindros, né, dos atuadores pneumáticos. Então, eu consigo controlar a velocidade de avanço e controlar a velocidade de recuo. Tá? Controlar a velocidade que uma bobina pilota uma válvula. Ou seja, eu controlo o tempo em função da sinal pneumático de uma válvula. Ok? A válvula temporizadora leva por base o princípio de funcionamento juntamente com a válvula de reguladora de fluxo. Não vamos falar de temporizador hoje, mais para frente, mas dentro de uma válvula temporizadora, 50% do trabalho dela é uma válvula de fluxo. Varia o ciclo de tempo de uma válvula reguladora, é igual a gente acabou de falar aí também, em função do tempo. Varia a velocidade de rotação de um motor fluido gira, como a gente comentou também anteriormente. Se o fluxo faz o motor girar, o fluxo máximo, velocidade máxima. Se eu reduzo, restringo esse fluxo, eu restringo a velocidade. Mas, lembre-se, não tem a ver com a pressão. A pressão ela é constante no sistema. Ok? Uma válvula reguladora de fluxo. Reguladoras de fluxo são duas nomenclaturas, tá? Duas classificações, duas possibilidades. As válvulas reguladoras de fluxo bidirecional, ou seja, controla o fluxo nos ambos os sentidos, dos dois lados, ou as reguladoras de fluxo unidirecional, falamos já dela, que controlam o fluxo apenas de um sentido. Vamos começar a falar da válvula reguladora de fluxo bidirecional. Tá? Pode-se ajustar a velocidade de um atuador em ambas as direções, tá? Ou seja, pode diminuir a quantidade de ar disponível no cilindro, variando assim a sua velocidade. Pela nomenclatura construtiva da válvula, quando você observa ela aí, você consegue ver essa simbologia dela. Essa simbologia está associada a quê? Duas conexões, aqui é como se fosse uma tubulação de ar passando, tá? E no meio dessa tubulação, a gente tem ali como se fosse um estrangulamento, que seria, deixa eu só mudar a corzinha aqui do apontador, vai ajudar a gente a interpretar. Aqui, ó, essa variação aqui, juntamente com essa seta, simboliza o quê? Que nesse ponto eu tenho uma variação de fluxo de ar. Ou seja, eu consigo ajustar a passagem desse fluxo. Com isso, eu restringo o volume de ar, consequentemente, variando a velocidade. Pessoal, válvulas reguladoras de fluxo bidirecional, elas estão associadas a controle em ambos os sentidos. Então, ou seja, quando eu coloco ali essa válvula no nosso circuito, independente do sentido do fluido, eu faço o controle dele. Vejam que eu estou falando em fluido, não em ar comprimido. Por que isso?
Tem uma característica que a gente vai conversar já já sobre propriedades dos fluidos. Uma delas é a compressibilidade, é uma característica do ar comprimido, que está diretamente associada à reguladora de fluxo. Ou seja, dependendo da minha reguladora, dependendo do meu circuito, na verdade, se ele é pneumático ou hidráulico, vai estar associada à utilização do tipo de reguladora. Tá? Só um minuto, pessoal. Pronto. Tranquilo? Estou só configurando aqui a nossa lousa, a nossa canetinha. Beleza. Então, pronto. Então, aqui era uma válvula reguladora de fluxo unidirecional. Como que ela funciona dentro do circuito? Tá? Ela está sempre empregada ali na posição entre a válvula direcional que controla o elemento e o elemento de conversão de energia, ou seja, o nosso atuador. Então, este elemento aqui, ó, é justamente a nossa válvula reguladora de fluxo. Está aqui ela, tá? Ou seja, o ar sai do compressor, ó, unidade de manutenção aqui, chave geral, passa pela válvula de controle direcional. Quando o fluxo for passar aqui, ó, ou seja, ele está permitindo a passagem apenas de 70% da vazão nominal. Ou seja, ele está restringindo 30%. Tá? Quando ele faz essa restrição, ele faz com que o atuador avance numa velocidade, teoricamente, de 70%. Por que eu estou falando em teoricamente? Quando a gente fala de ar comprimido, o ar tem a compressibilidade. A compressibilidade, ela faz com que o fluxo de ar que passe ali, ele sofra expansão ou compressão. E nisso eu não tenho uma correta regulagem de fluxo. Tá? Por que isso? Se eu estou restringindo 70% da passagem, 30% da passagem aqui passando apenas 70%, esse 70% que passou, ele vai encontrar ali um fluxo, uma região de maior área, logo ele expande, tá? Ou seja, ele perde pressão. Consequentemente, ele não avança. Um pouquinho mais de ar que aumenta, ele aumenta a pressão, avança o atuador. Quando esse atuador avança, ele aumenta novamente essa região de ar, perde pressão e aí o ar não funciona conforme o recomendado. Ou seja, o meu atuador ele vai trabalhar de forma pulsada, ele não vai ser de movimento constante. Por quê? Essa regulagem está acontecendo de forma primária. Eu estou regulando o ar que entra. Então uma válvula reguladora de fluxo eu não uso em canto nenhum porque ela existe. Ela existe para regulagens de fluidos incompressíveis, por exemplo, o óleo. Num circuito hidráulico, a regulagem de fluxo ela é primária, ou seja, eu sempre vou regular o ar que entra. Na pneumática, eu regulo o ar que sai. Pode parecer complexo, estranho agora, mas já já vocês vão entender o porquê, ok? Então vamos lá. Vocês entendem aqui que eu estou regulando a entrada de ar do cilindro? Isso aqui é uma regulagem primária, ok? Pedindo senha para entrar. Deixa eu ver se tem aqui alguma senha, mas acho que não tem, não. Eu já vi isso em algum lugar aqui. Só um minutinho. Pede o ID. Tenta clicar novamente aqui no ícone. Vamos ver aqui. Ele vai direto aí. Deixa eu ver se ele está pedindo autorização das pessoas, mas não é para estar, não. Não, ele está livre aí. Só corrigindo aqui, pessoal, esse contato desse aluno aqui que não conseguiu entrar. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Ó. Por exemplo, a regulagem primária regula o ar que entra. Esse ar que entra, ele ocupa um pequeno volume e faz a pulsação. Para eu controlar de outra forma, existe uma associação feita com elementos dentro da pneumática, que é justamente a válvula de controle de fluxo unidirecional. E ela faz a regulagem secundária. Eu vou explicar isso para vocês como. Primeiramente,
vocês têm que entender um elemento chamado retenção. O que é a retenção? Retenção é como se fosse o diodo da pneumática. Lembra lá na Física 1, Física 2, que vocês estudaram lá no colégio, tinha o diodo, né, dentro do circuito lá. Retenção nada mais é do que uma válvula que controla o sentido do fluxo. Se ele permite a passagem apenas no sentido, do sentido oposto ele faz a retenção. Como que isso funciona? Vocês estão vendo essa nomenclatura aqui, que é um cone e uma esfera? Quando o ar vem no sentido do cone, eu vou colocar ele aqui, ó, em vermelho, como se ele estivesse indo nesse sentido. Quando ele vai nesse sentido, ele bate aqui na esfera, ele afasta a esfera do cone, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal. Eu tenho que mudar aqui a nomenclatura da apresentação. Só um instante. Para eu ativar a caneta aqui. Pronto. Deixa eu só... Aí. Só voltar lá na página, só um minutinho aqui. Vou apagar esse aqui. Aí eu vou explicar para vocês aqui pela caneta que eu acho que vai ser mais fácil, tá? Vamos lá, então. Deixa eu só montar aqui a estrutura da caneta. Por que não está ativando a caneta aqui? Só um minuto. Ele não está ativando essa minha espessura aqui. Como se ele não permitisse essa marcação pela caneta. Vou fazer só um teste aqui. Vamos lá, vamos dar continuidade. O que acontece aqui com a retenção? Oi, alguém ia falar? A retenção nessa caneta, a retenção aqui da válvula de retenção, o que acontece? Quando o fluxo ele vem nesse sentido aqui, ó, que é justamente o sentido dessa seta, ele chega, ele bate na esfera, ele afasta a esfera e permite com que o ar passe ao lado da esfera. O ar, então, ele vai passar aqui assim, ó, e vai dar continuidade ao fluxo. Ou seja, nesse sentido em vermelho, ele passa normalmente. Quando ele vem no sentido oposto, que eu vou usar aqui pela coloração azul, tá? Quando o ar vem nesse sentido aqui, ó, da flechinha azul, o que acontece? Ele bate na superfície da esfera e pressiona ela contra o cone. Consequentemente, ele não passa. Ou seja, do vermelho, no sentido vermelho, o ar passa livremente. No sentido azul, ele é restringido. Ou seja, ele não passa. Essa válvula de retenção ela pode ter diversas formas construtivas. Tá? Ela pode ser uma esfera, ela pode ser um cone, ela pode ser uma membrana. Na válvula reguladora de fluxo, reguladora de pressão, que a gente estudou lá na unidade de manutenção, aquela membrana é uma retenção. Em um sentido ela não permite a passagem, no outro sentido ela permite. Essa válvula fecha completamente a passagem de ar em um sentido, e no sentido contrário ela passa com a mínima queda de pressão. O bloqueio do fluxo pode ser feito pelo cone, esfera, placa ou membrana. Tem diversas formas construtivas que fazem essa viração. Cone é esse conezinho que está mostrando aqui, ó. Tá, ó. Placa, ela é uma placa rígida mesmo. Membrana é uma membrana flexível. Ou esfera, como é esse modelo que está representado aqui. Essa mola, pessoal, ela trabalha apenas para ajudar na fixação da esfera. Por exemplo, quando você não tem uma retenção sem a mola, ela tem um sentido de trabalho, um posicionamento dentro da montagem. Caso você tenha uma montagem inclinada, a esfera ela pode cair. Ou seja, a mola ajuda a esfera a ficar no lugar. Quando vem um fluxo no sentido vermelho, a pressão vence a força da mola, faz com que o ar passe. Quando ele vem contrário, ele encontra uma retenção. Porque nós estamos vendo a válvula de retenção aqui dentro da pneumática.
Essa retenção, ela vai ajudar no controle e no trabalho da válvula reguladora de fluxo unidirecional. Como assim unidirecional? Essa nomenclatura que aparece aqui, essa simbologia. A válvula reguladora de fluxo unidirecional, o que ela faz no contexto, na funcionalidade dela? Tá? Toda vez que o ar, se você olhar aqui a forma construtiva dela, ela é similar a uma válvula. Tá? Ou seja, você tem aqui a reguladora de fluxo, tem aqui as duas conexões, né? Tudo bem. Quando o fluxo vem, eu vou colocar aqui agora as setinhas e vou trabalhar na mesma nomenclatura. Quando ela vem aqui no sentido vermelho, ó, o fluxo vem desse lado, chega nesse pontinho aqui, ele encontra duas passagens, essa e essa. Quando ele vem aqui por cima, ele encontra uma restrição, ou seja, ele passa com dificuldade. Mas o fluxo que vem aqui por baixo, ó, ele vai afastar a esfera do cone, vai passar livremente, sem nenhuma interferência. Ou seja, ele passa livre nessa direção, no sentido vermelho. Quando ele vem nesse sentido azul, aqui, ó, que ele vem nesse sentido ar, chega aqui, ele vai encontrar também dois caminhos, ó, um para baixo e um para cima. Quando ele chega aqui, ele vai encontrar uma restrição, tá? Tudo bem, essa restrição não tem problema. E aí, aqui embaixo, ele também vai ter outro caminho. Quando ele chega aqui, opa, ele vai pressionar a esfera contra o cone e vai bloquear a passagem. Ou seja, ele vai passar somente aqui em cima. Aqui ele vai estar bloqueado, a passagem só ocorre de forma regulada na parte superior. Ou seja, no sentido do fluxo azul, ele passa regulado, no sentido do fluxo vermelho, ele passa livremente. É justamente o que está descrito aqui nesse texto. Deu para entender essa lógica que a gente apresentou aqui? Tá? Ou seja, em um sentido, ele passa livre, no outro sentido, ele passa regulado. No sentido vermelho, ele está com livre passagem, no sentido azul, ele está com restrição de passagem. Ok? Ou seja, ela é uma válvula de fluxo com regulagem unidirecional. Ela regula apenas em um sentido. No outro sentido, ela passa livremente o fluido lá por ele. Tá? Fazendo a limpeza aqui. E aí, quando a gente vê isso aqui na nossa montagem, dentro do nosso circuito, o que vai acontecer aqui? Ó? Tá? Aqui é só uma forma construtiva da nossa válvula. Aqui a simbologia dela, aqui ela é como construída construtivamente. Então, vamos lá. Quando você olha aqui essa retenção, o que acontece? Quando o fluido ele vem nesse sentido, opa, só um minuto, ok. No sentido azul aqui, ó, ele vai chegar aqui, ó, ele vai forçar o ar contra essa membrana, consequentemente ele não passa. Ele vai passar regulado aqui nesse orifício, ó. Ou seja, ele vem aqui, né, e sai no sentido azul controlado. Quando ele vem aqui, ó, no sentido vermelho, ele vai chegar aqui na membrana, o que vai acontecer? Ele vai levantar ela, ó, vai permitir que ela levante e passe livremente aqui, ó, sem nenhuma restrição. Ou seja, no azul ele tem restrição, o azul é como se fosse esse sentido aqui, ó, do fluxo, tá, ó, aqui na nomenclatura, na simbologia, e o vermelho é como se fosse nesse sentido. Você entende isso aqui pela simbologia, ó, tá? Como que você vai ver isso? Deixa eu só fazer aqui, então, outra forma aqui de escrever ele. Se você vê aqui, ó, o que acontece? Deixa eu ver se aqui dá certo, pessoal. Quando o fluxo vier aqui por esse elemento, aqui é muito pior. Vermelho, ele afasta a esfera aqui do cone, ó, fazendo com que um fluxo passe ao redor dele. Está muito pior essa simbologia aqui. Melhor a gente desenhar. Ele não ativou a canetinha aqui, então eu não consigo fazer um desenho bacana. Tinha que ver aqui, reiniciar aqui o Office aqui para a gente ver. Então ele faz essa passagem livremente no sentido vermelho. Quando ele vem no azul, ele encontra restrição, passa regulado. É o que acontece aqui dentro da válvula de forma construtiva. Tá? Só apagando aqui essas marcações. Dentro do circuito, como seria isso? Aqui a válvula na mesma posição, tá?
Tá aqui a nossa válvula reguladora de fluxo, agora unidirecional, ó, ou seja, um único sentido. O que vai acontecer aqui nessa montagem? Quando o ar sair aqui da válvula geral, tá? E chegar ali na válvula e ter a passagem, ele vai chegar aqui, nós vamos ver a retenção. Ó. Vocês estão vendo como está a simbologia dela aqui? Ele está restringindo esse sentido, o cone está aqui em cima. Ó. Ou seja, ele passa regulado, o atuador vai avançar lentamente, tá? E quando ele for retornar, que o ar vai para a atmosfera, ele vai passar livremente, ou seja, ele volta na velocidade normal. Então, ele avança lento, retorna normal. Naquele primeiro exemplo que a gente mostrou da válvula bidirecional, deixa eu só voltar lá nele aqui. O que acontece aqui, ó? Opa! Ele entra regulado e quando sai, sai regulado. Ou seja, ele regula bidirecionalmente, nos dois sentidos. Aqui agora, ele regula unidirecionalmente, apenas na entrada e não regula no retorno. Tá? Para a gente entender isso, antes disso a gente vai ter que entender o que é regulagem primária, o que é regulagem secundária. Regulagem primária regula a entrada do ar no cilindro. Tá? Regulagem secundária regula a saída de ar no cilindro. Como isso pode acontecer na vida real? Eu vou mostrar para vocês pelo software. Como assim? Vou trazer aqui uma problemática, estabeleça um circuito pneumático em que o cilindro de simples ação deverá avançar lentamente quando for acionada uma botoeira, devendo retornar normalmente quando essa for desacionada. Pessoal, no cilindro de simples ação, eu só tenho uma única forma de regulagem, que é a primária. Nós vamos montar esse circuito dentro da problemática. Aqui na nossa... Eu não estou conseguindo aqui fazer, não sei porquê, mas nós vamos montar o circuito aqui, a gente vai ver o porquê já. Então, quando eu abro aqui o nosso programinha, né, eu vou montar primeiramente o nosso circuito aqui dentro, então eu vou abrir um novo. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui antes. Tá? Então, eu vou começar colocando aqui os elementos que eu utilizo em função da nossa nomenclatura. Só um minuto. Então, eu preciso lá de um atuador simples ação retorno por mola. Preciso de um botão, né? Eu vou apertar um botão, ele avança lentamente. Quando eu soltar o botão, ele volte normalmente, né? Vamos olhar aqui só novamente a explicação aqui. Desculpa. Ok. O cilindro de simplificação deverá avançar lentamente e retornar normalmente. Então, ele avança lento e volta normal. Tá? Deixa eu ver se ele ativou aqui. Agora ele ativou a nossa caneta, hein? Pronto. Vamos fazer nosso circuito aqui, então, por enquanto, como está aqui. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu só fazer as configurações aqui da espessura da linha. E a cor da minha caneta. Já está no preto aqui, tranquilo. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui, né, um atuador simples ação. Tá? Opa, retorno por mola. Uma conexão. Vou ter aqui uma válvula que controla ele. Que válvula é essa? Se é um atuador de apenas uma utilização, eu preciso apenas de uma conexão, né? Ou seja, uma 3 duas vias. Então, eu vou desenhar minha válvula 3 duas vias aqui, ó. Tá? Eu sei que aqui é 1, aqui é o 3, aqui é o 2. Aí, aqui do outro lado, eu tenho apenas a nomenclatura oposta dela, tá? Ela é acionada por um botão, retorno por mola, ok? Feito isso, tenho aqui na minha unidade, minha rede primária. O que seria a minha rede primária? Eu tenho aqui outra válvula de apenas uma conexão, né? Que é uma 3 duas vias. 2 acionamentos manuais universais. Pessoal, já vou comentar sobre a prova, viu? Uma unidade de manutenção. Filtra. Regula. Lubrifica, né? E seca. E aqui um compressor. Na verdade, a gente corrigiu a prova, né? Quarta-feira, desculpa. 1 é pressão, 3 e 5 é escape. Utilização entra na pressão. E aqui seria o nosso escape. Tá meio feio o desenho, mas dá certo aqui. A gente vai entender já já ele aqui, tá? Quero regular a minha válvula. Ele vai lento e volta normal, né? Ó, volta normal e avança lento. Ou seja, reguladora unidirecional, apenas em um sentido.
Vou desenhar ela aqui, ó. Como que é a minha reguladora de fluxo unidirecional? Eu tenho aqui as duas partes da regulagem. E aqui eu tenho a minha retenção, meu cone, minha esfera e minha conexão. Então eu tenho aqui as duas conexões. O pessoal está meio feio, mas já já vocês vão entender melhor isso aí, tá? Como que eu sei o sentido de fluxo dela? Quando o ar, se ele entrar por esse lado aqui, ó, ele vai travar no cone e vai regular. Então ele avança lento. Então meu ar entra por aqui, ó. E consequentemente vai entrar pelo circuito aqui. Quando ele voltar, ele vai encontrar passagem livre e vai voltar normalmente. Então ele avança lento e volta normal. Tá? Então esse aqui seria o desenho da nossa lógica à mão livre. Vou fazê-la agora no nosso circuito. Vamos lá. Está aqui o nosso atuador de simplização. Vou inserir aqui a nossa primeira válvula, né? 3 duas vias para controle do elemento. Tem uma 3 duas vias de válvula geral, uma unidade de manutenção, um compressor. Vou só dar um zoom aqui. Falta o que aqui? Nossa reguladora de fluxo. Venho aqui mais para baixo, eu tenho válvulas de controle, ó. Válvulas de controle. E eu tenho aqui a nossa reguladora de fluxo bidirecional e a nossa unidirecional. Tá? Então está aqui ela montada. Desculpa, essa aqui, pessoal. Está aqui ela. Nosso caso agora vai ser uma unidirecional, apenas um sentido. Vou tirar ela aqui e vou posicioná-la. Tá? Vou montar as conexões. O ar sai do compressor na de manutenção, chave geral. 3 e 5 é escape. São 2 acionamentos manuais universais. Tá? Saindo daqui, ele entra na pressão 1 da nossa próxima válvula. 3 e 5 é escape. A gente tem aqui um acionamento por botão, retorno por mola. Tá? Ou seja, vamos lá. O ar, para ele avançar lento, eu tenho que controlar o avanço. Tá vendo que o nosso cone está desse lado? Então eu preciso que ele restrinja a entrada e passe regulado. Vou entrar por aqui e sair por aqui. Tá? Tá diferente da nossa montagem? Tá, porque a válvula está invertida. Ok? Olha aqui o conezinho. Eu vou dar um zoom aqui, ó, só para vocês observarem ele de perto. Olha aqui o cone, ó. O sentido de fluxo, né? O fluxo controla. Nesse sentido aqui, ó, que vai estar aí em vermelho, ó, esse sentido é o sentido de controle dele. Ok? Só um instante. Vou só tirar o zoom aqui para a gente poder continuar. Olha lá, então, o que vai acontecer. Eu não fiz nenhuma restrição aqui ainda, tá? Só mudar aqui meu escape. Vou ligar aqui. Tem pressão. Chego à pressão. Ele avança, eu solto, ele volta. Você vê que ele está trabalhando aí na velocidade máxima. Vou até mudar aqui a configuração aqui de velocidade, só para a gente poder visualizar de uma forma melhor. Somente que tenha o delay aqui do vídeo. Então, ele avançando normal e voltando normalmente, tá? Como que eu restringo essa velocidade? Vou dar 2 cliques nele aqui, ó, e vou mudar o meu fluxo. Ou seja, pessoal, eu vou colocar um fluxo aqui bem reduzido para poder a gente visualizar. Eu vou deixar aqui, ó, 5% de passagem apenas. Eu vou restringir 95% da passagem. Vou dar o OK. Olha como ele avança lento. Vocês conseguem perceber aí no vídeo? Vou soltar. Olha aqui a esfera afastando. Olha como ele volta na velocidade normal de retorno dele. Parece que ele volta lento, é que na verdade o retorno é por causa da mola. Ele é um pouquinho mais lento, tá? Mas se eu tirar aqui essa regulagem, ó, vou deixar em 100%, olha como ele avança rápido. Opa, desculpa. Aqui, ó. Olha como ele avança rápido e retorna nesta velocidade. Vou restringir ele para... Ele está 100% aqui, ó. Ele avança a velocidade normal. Tá? E volta à velocidade normal. Vou fazer a restrição aqui, ó, para ele andar apenas 5% da passagem. Ou seja, eu vou restringir 95%. Olha como ele está indo bem mais lento. Isso aqui, pessoal, no simulador não tem com tanta percepção. A gente vai ver isso mais lá na prática real. Outra coisa que eu quero que vocês observem.
Vou dar um zoom até aqui para a gente poder visualizar melhor. Eu quero que vocês olhem aqui na retenção, tá? Olha o que acontece, vou ter que só baixar aqui para ligar geral aqui. Pronto. Olha o que acontece quando eu acionar o botão, o ar está travado aqui, ó, ele só passa pela regulagem, então ele vai entrar regulado. Quando eu soltar o botão, olha aqui a retenção afastada, porque o ar está passando livremente aqui, ó, para a atmosfera, ou seja, ele não encontra restrição no retorno. Vai restringido, volta sem restrição, ok? Então esse aqui seria o circuito de um atuador de simples ação, retorno normal, avanço controlado. Só diminuir aqui a redução, porque nós vamos levar esse circuito lá para a nossa resposta. Então, eu vou vir aqui, vou capturar ele aqui, ó, copiar, vou jogar lá na nossa apresentação. Então, essa aqui seria a resposta, tá, do nosso circuito. Pronto. Tem ele aqui. Igual que a gente montou. Só a válvula que está o oposto aqui, mas não tem problema, tá? Então, temos aqui a montagem do nosso circuito. Então, essa aqui seria a nossa primeira problemática. Construa um sistema pneumático em que um cilindro de dupla ação deverá recuar lentamente ao ser acionado o botão, retornar à posição inicial normalmente quando o segundo botão for acionado. Então, são dois botões, um avança, outro recua, ok? Ele deverá recuar lentamente e retornar à posição inicial normalmente quando o segundo botão for acionado. Olha só que interessante. Quando eu apertar o primeiro botão, ele deverá recuar. Ou seja, ele começa avançado. Ele recua lento. Quando eu apertar o segundo botão, ele volta à posição inicial, estendido, de forma normal, velocidade normal. Tá? Então, ou seja, como seria esse nosso circuito aqui? Vamos desenhá-lo. Vamos voltar lá na nossa canetinha. Adicionar aqui. Então, primeiramente, eu tenho aqui o quê? Um cilindro, dupla ação, né? Está aqui o nosso cilindro. Dupla ação. Pessoal, se ele começa avançado, eu vou desenhar ele já avançado aqui, ó. Duas conexões, tá? Se eu tenho dois botões, ele é comando indireto. Eu preciso ter um botão para mandar um sinal para ele avançar, um botão para ele recuar. Então, eu vou ter aqui, ó, uma válvula de controle direcional para controlar o mesmo. Se é para controlar o mesmo, eu preciso de duas conexões. Duas conexões seria uma válvula 5 duas vias, né? Ó. Tá? Opa, ele apagou aqui. Fiz aqui. Ou seja, seria o espelhamento dele aqui. Só um instante. Ele está apagando aqui direto. Vou fazer em partes aqui. Pronto. Então, agora a nossa conexão parte para cá, né? Ó, e o daqui vai para o escape. Então, aqui a conexão 5, conexão 1, conexão 3, conexão 2, conexão 4. Tá? Tenho aqui um botão 3, duas vias, que vai mandar sinal para este nosso atuador. Né, ó. Aqui é o botão, primeiro dele. Vai ser feito bem melhor isso aqui, né? Opa. Então, aqui seria a mola. Aqui também, pessoal, está meio feio. Só regular isso, ajeitar isso aqui. Pronto. Então, aqui ele seria um sinal pneumático, né? Ó, de um lado. Teria outro botão aqui do outro. Pessoal, vamos começar a praticar o desenho à mão livre aqui do circuito, viu? Pessoal, não é espelhado, tá? O botão é desse lado, aciona. Lembra que o lado direito dele é o lado de repouso. Então, eu não desenho ele espelhado. Esse é do mesmo lado, os dois, da mola. Aqui tem o botão do outro lado. Bastante. Como é que eu sei que é por sinal? Olha aqui no texto, ó. Ele pediu, aciona um botão
Duplação deverá lentamente ser acionado um botão para ele avançar e um segundo botão para ele recuar. São 2 botões. Fiz por sinal. Poderia ter colocado o botão aqui? Poderia. Não necessariamente precisaria ser de sinal, tá? É mais usual ser de sinal, quando são 2 botões assim, porque tecnicamente é como se fosse a bancada do operador e o atuador lá trabalhando em outra posição, entendeu? Mas eu poderia ter o sinal aqui. Lá no cilindro, lá no software, eu vou montar das 2 formas para a gente observar, tá? Daria certo também, ok? Tenho aqui uma válvula de unidade primária aqui, né? Uma 3-2 vias para a passagem do ar do circuito, né? Uma geral aqui, ó, 2 acionamentos manuais universais. 1, 2, e aqui o 3. Unidade de manutenção, filtro, regulador, secador e lubrificação. E aqui o nosso compressor. Sai, entra na unidade, o compressor apaga, porque ele pega um... Vamos ver aqui, pronto. Temos aqui o nosso escape, né? Ó. Tudo que for 1 é pressão. Então, aqui nossas pressões chegando, tá? Tudo que for 3 e 5, escape, né? Ó. 2 e 4, utilização. Tem mais um escape aqui. 2 e 4, utilização. Mas eu preciso regular ele. Olha aqui o que acontece. A duplação deverá recuar lentamente. Pessoal, se a regulagem for primária, eu regulo o ar que entra. Se for secundária, eu regulo o ar que sai. Eu não vou montar aqui agora esse desenho. Na verdade, eu vou desenhar primário. Tá? Eu vou regular o ar que entra. Para ele entrar lentamente, eu tenho que controlar esse fluxo. Só que depois, para ele voltar, ele tem que passar livremente. Ou seja, eu tenho que controlar em apenas uma direção. Vou colocar aqui uma válvula reguladora de fluxo unidirecional. Ela é mais bonita, tá? Meu desenho aqui que não está tão bonito. Então, eu quero que ele entre regulado. Para ele entrar regulado, como ele seria? Nesse lado aqui, né, a conexão, ó. Ou seja, a pressão aqui, quando chega... Está desenhando errado nossa válvula aqui, tá? Tem que só redesenhar ela aqui. Eu fiz aqui a nomenclatura. Agora que eu entendi o que eu fiz de errado aqui, eu fiquei parando uma hora ali pensando. Rapidinho eu corrijo aqui, pessoal. Não se assustem, não se assustem. Opa! Tô nervoso. Calma. Vamos lá. Pronto. Ela é assim, a nossa válvula, na verdade. Pronto. Pronto. 1 chega no 2, ele vem para cá, só que aqui está errado. Por que estaria errado? Ele começa avançado, né? Então, essa pressão aqui, ó, ela vai para essa câmara aqui de trás, ó. Essa aqui que vem para essa. Então, eu vou vir aqui, ó, vou dar o looping. Jump aqui, né, ó. Seria essa conexão. Se eu simular mentalmente aqui, ó, a pressão chega, avançado. Quando eu apertar o botão, ele vai entrar regulado, ele vai voltar lento. Quando eu apertar o outro botão, a pressão vai vir e ele vai sair diretamente. Pode parecer complexo, mas vocês vão entender isso aqui já já. Porque nós vamos desenhar no software, acho que vai ser mais fácil a interpretação. Vocês veem que a gente vai fazer isso aqui no software. Quando eu volto lá, não é este que eu quero. Vou criar um novo aqui. Então, vamos lá. Eu preciso de um atuador de duplação. Tá? Ele vai ser controlado por uma válvula. Eu vou fazer primeiramente com os 2 botões, depois eu faço aquela alteração, tá? Vou ter aqui 2 botões para controlar ele por sinal. Tenho mais um botão, uma válvula aqui para controle geral do nosso sistema. Unidade de manutenção, compressor. Usamos ali uma válvula de reguladora de fluxo unidirecional. Então, vamos pegar ela aqui, ó. One Way Control do fluido, né? Um único controle, unidirecional. Essa aqui seria bicontrolada. Só um minuto. Só que eu estou passando o mouse aqui agora, ele não está abrindo a casinha. Ele não abriu, mas seria
duplo controle. Tudo bem, vou aumentar o zoom aqui só para a gente poder visualizar. Vou configurar o nosso circuito, conforme a gente montou ali. Então, ó, o ar sai do compressor, unidade de manutenção. Unidade de manutenção, chave geral. 1 é pressão, 3 e 5 é escape. 2, utilização. São 2 acionamentos manuais universais. Ok? Todo mundo que for 1 é pressão. Está aqui. 3 e 5, escape. Vamos colocar os nossos escapes aqui. Tá? Desculpa, aqui mais um escape. 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 Vou fazer o controle da nossa válvula. Ela é por sinal pneumático, tanto de retorno quanto de avanço. Tá? Vou fazer a entrada do ar aqui, ó. Opa, se é controle, ela é pontilhada. 2 cliques, pontilhado. Essas nossas válvulas vai ser um botão para o avanço, botão de pulso, outro botão para o retorno. Então está aqui. Pessoal, olha o nosso atuador, ele está recuado. A posição inicial dele é o quê? Atuado, né? Ó. Então, posição do pistão, 100 aqui, que é o curso dele, ele vai estar avançado, é lá na frente. Consequentemente, a pressão que chega no 2 aqui, ó, ela tem que estar aqui na câmara traseira. Ele já fica recuado logo de início. Tá? E aqui, o que vem por aqui, ele vai passar regulado. Vamos analisar aqui, ó, nossa válvula. Vou dar um zoom nela. Então, se você observar ela aqui, ó, opa, deste lado para este ele controla, porque a retenção bloqueia. Deste lado para este ele passa livremente, porque o ar passa livre da retenção. Então, eu quero que ele recue lentamente. Eu tenho que fazer com que o ar entre controlado. Então, ele vai vir por aqui, ó, tá? E aqui ele vai sair o retorno. Vamos analisar nosso circuito aqui? Dar um play. Vou ligar ele aqui, ó. Quando eu der o play aqui, ó, para ele avançar, olha ele avançando lento. Não estou segurando, só dei um pulso. Vou dar o pulso para ele voltar, ó. Olha como ele volta mais rápido. Na verdade, ele está 100% aqui, né? Ó. Vou diminuir o fluxo aqui, foi mal. Vou colocar aqui 10%. Desculpa. Vou só dar o show display aqui. Eu quero que ele apareça, o display. Olha lá. Ele está avançando lentamente. Ó. Se você observar aí, ele vem de forma lenta. Você consegue até ver uma pulsação no início, né? Ó. E aqui ele volta normalmente. Vou aumentar aqui nossa velocidade de simulação, só para vocês observarem melhor. Então, ó, olha ele voltando lento, avançando rápido. Estamos controlando o retorno lento. Pessoal, essa nossa regulagem, ela está sendo primária. O que é o primário? Regulo aqui, ó. Regulagem primária. Opa. Regula a entrada de ar do cilindro. Ou seja, quando eu estou mandando ele retornar, eu estou controlando essa entrada. Tem outra forma de eu regular isso? Tem. E a forma correta seria secundária. O que é o secundário? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Presta atenção. Vou apagar essas conexões, vou posicionar a minha reguladora de fluxo de uma forma que o ar, quando ele entrar aqui na câmara frontal, ele recuar, opa, não é essa, desculpa. Quando ele vier aqui, ó, para ele avançar, ele vai entrar direto, só que esse ar que sai, eu vou passar ele pela minha válvula. Como assim? Ele vai passar e vai chegar aqui ao elemento. Quando ele for entrar para avançar, ele vai entrar livremente. Está vendo que ele passa livre pela retenção? Olha aqui o nosso cone. Ele avança rápido. Quando ele volta, eu mantenho a pressão constante aqui na frente, ou seja, eu tenho a velocidade constante de ar, só que o ar que sai, eu controlo a saída, ou seja, restringo a saída dele. Faz com que ele retorne lento. E dessa forma eu tenho a regulagem secundária. O que é a regulagem secundária? Regulo a saída do ar do cilindro, que é a jogada correta. Dá o play aqui, ó.
Ele vai avançar. O que eu montei errado? Ah, desculpa, ele está retornando ó, lentamente. Que eu apertei o botão. Tá? Ó, o ar entrando direto, eu controlando a saída. E ele avança normalmente. Ó. Por quê? Porque o ar passa direto. Aqui, ó, a esfera afastada. Regulando lentamente. Ó, soltei, tá? Ele está lá, foi só um pulso. Ele está voltando lento porque nós estamos restringindo a saída. Olha a diferença de coloração aqui, ó, da pressão. Tem ar passando aqui, mas é bem pouco. E agora ele vai avançar normalmente. Ou seja, a gente fez o mesmo controle, só que de forma secundária, controlando a saída do ar, que seria o correto dentro de um circuito pneumático. Se fosse no hidráulico, poderia ser primário, mas o recomendado no pneumático é a regulagem secundária. Ou seja, regula a saída de ar do cilindro. Ok? Pessoal, só fazer uma mudança aqui, que é aquela, perguntaram aqui, o André perguntou como eu sei que era por sinal. Na verdade, eu adotei por sinal ali, mas eu posso fazer aqui, ó, só uma mudança aqui, rapidinho. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar esse mesmo circuito, vou tirar nossas válvulas e vou fazer aqui, em vez de acionamento por sinal, um botão de um lado, um botão do outro. Ok. Só mudar essa nossa linha aqui para ficar mais correta aqui. Conexão direta aqui. Só embelezando aqui, pessoal. Dá um zoom aqui. Pronto. O que mudou nessa nossa lógica aqui, de uma para outra? Aqui é comando indireto, aqui é comando direto. Dá o play. Então, ou seja, aqui, ó, geral, está ali avançado, aperta um botão, olha ele recuando lentamente. Tá? Ou seja, eu estou restringindo a saída de ar. Ó. Esse azul mais escuro é uma pressão mais elevada, que é uma pressão mais leve. Olha o ar saindo aqui. Ó. Vou colocar ele para ele avançar. Olha aqui a retenção avançada, o afastado, ele passa livremente. Ele avançou livremente no nosso sistema. Tá? Comando indireto, comando direto. Recomendado seria indireto. Por quê? Na indústria é isso que acontece. Aqui, dificilmente eu vou ter uma válvula lá, de um botão de um lado, outro do outro, aqui na bancada. Fica até ruim, forma construtiva de você montar ela na bancada, né, no seu painel lá de controle. Ok? Então, vamos pegar aqui só essa imagem aqui. Um minuto. Aqui seria aqui o nosso circuito, né, de resposta. Copiar. Jogar lá na nossa apresentação aqui, né, ó. Então, aqui seria o mesmo circuito que a gente desenhou. Vocês estão vendo que a montagem é igual, né, ó. Isso aqui está até melhor, né? Tá, pessoal, vou botar ao contrário aqui, mas não faz diferença, tá? Isso aqui é só por desenho mesmo, mas o sentido de regulagem está correto aqui. Cuidado, aqui a regulagem está primária, aqui está a secundária, tá? Tem essa diferença aí. E temos uma última aplicação. Construção do pneumático, o cilindro de duplação deverá avançar lentamente ao ser acionado o botão B1 e somente recuar também lentamente quando for acionado o botão B2. A regulagem do fluxo deverá ser de forma secundária. Então, ele vai regular tanto a ida quanto a volta de forma secundária. Ok? Vamos montar aqui um circuito. Só diminuir um pouquinho aqui essa área para aumentar minha região aqui de desenho. Vamos voltar a nossa caneta aqui, ó. Tá? Novamente, o sistema de circulação deverá avançar. Se ele avança, então ele começa recuado, né? Ó. Então, eu tenho aqui o meu atuador recuado. Ok? As duas conexões do mesmo. Tá? Deverá avançar lentamente, será acionado o botão B1. Opa, tem um botão, outro dois botões. Vou fazer, então, de controle, né, por controle, ou seja, comando indireto. Temos aqui umas 5 duas vias. Desculpa. Leva aí inclinada aqui, ó. Né? Pessoal, estou com essa dúvida aqui, só um minutinho. Tá aqui a válvula. Primeiro a válvula, tá. É justamente isso que eu estou errando. Eu estou errando no sentido das setas aqui. Eu vendo que tem uma coisa errada aqui, eu não
falhando aqui mentalmente. Acabei apagando tudo. Vamos lá. Então, tem aqui uma válvula 5 duas vias. Pronto, agora sim. Então, aqui era o oposto dela, né? Ó. Ela vai ser um sinal pneumático, né? 2, 4, 5, 1, 3, ok? Vou ter dois botões aqui, então tem uma 3 duas vias aqui, ó. Nosso botão, retorno por mola. Se é sinal, ele é pontilhado. Tenho aqui outro botão do outro lado, outra, né? 3 duas vias. Botão, retorno por mola, pontilhado, né? Um é pressão, 3 é escape. Um é pressão, 3 é escape. 5 é escape, 3 é escape. Temos aqui outra 3 duas vias, que é a válvula geral, né? Ó. Opa. Então ele passa aí direto, né? 2 acionamentos manuais universais. Deixa eu tomar hoje, viu? Um minuto. Perdi aqui o sentido da caneta. Pronto. Pronto. 2 acionamentos manuais universais. 1, pressão. 2, utilização. 3, escape. Unidade de conservação, unidade de manutenção, filtro, regula. Bom, pessoal, vou fazer mais bonitinho aqui, né? Ó. Filtro, regula, lubrifica e seca. E aqui vem do compressor. Então, 1 é pressão. Todo mundo que for 1 é pressão, tá? Ó. Isso aqui tá muito feio. Pronto, esse botão. 3 e 5 é escape. Pessoal, ele tem que ir lento e voltar lento. Vou fazer as duas regulagens secundárias. Como assim? Vou ter 2 válvulas reguladoras de fluxo. Então, aqui está a primeira. Aqui vai estar a segunda. Vocês conseguem entender aí o sentido do fluxo, né? Ó, a retenção, tá? Eu preciso que quando o bar chegue na câmara frontal, para chegar na câmara frontal, ele tem que entrar livremente. Para ele entrar livremente, ele vem por aqui, ó, né? Ó, passa livre na retenção e entra aqui. Para ele avançar, ele tem que avançar livremente. Ou seja, para ele entrar lá, ele vem por aqui e daqui vem para cá. Pode parecer estranho para vocês. Olha o que vai acontecer. Opa, esse aqui não ficou. Está aqui. Quando o ar chegar aqui, ó, passou livre, entrou. Quando sai, sai regulado. Ó. Quando ele vier por este lado, passa livre e sai regulado. Ou seja, estou fazendo as duas regulagens secundárias. Vamos ver isso no software? Talvez fique mais fácil de entender. Vou abrir aqui um novo. Pessoal, tenho quase que tudo montado aqui, ó, já, né? As duas válvulas, vou aproveitar esse aqui, tá? Só por causa do nosso tempo aí. Então, temos aqui, ó, as duas válvulas, tá? Vou apagar esse aqui, que a gente não vai usar ele agora. Vou aumentar o nosso zoom aqui. Olha o que eu fiz ali naquela jogada, tá? Ah, vou mudar também o atuador, né? Ele começa recuado, posição 0 inicial aqui, ó. Ok? Olha o que eu fiz ali. Pessoal, só veja aqui que a válvula está invertida a retenção, tá? Ó, o sentido dela está ao contrário. Eu quero que ele entre livremente aqui, o ar. Para ele entrar livre, ele vem por aqui, né? Ó. Correto? Olha o ar entrando livre. E quando ele sair, eu quero que ele saia regulado. Como ele regula aqui? Opa, entrando aqui
e vindo para cá. Olha que ele vem saindo, encontra a retenção, sai regulado. Quando for o oposto, eu quero que ele regule a saída do avanço. Então, ele vai entrar direto, ó. Opa, passou direto. Quando ele vier para cá, ele vai sair regulado. Porque, ó, olha ele aqui passando, encontrou a retenção, passou regulado. Ou seja, fizemos os dois controles de forma secundária. Dá o play aqui, ó. Acionei um, ele está avançando apenas com 10%, ó, de fluxo. Avançou lento, ó, está avançando, terminou. Vou acionar o retorno. Olha ele passando livre aqui, ó. Olha aqui afastado e regulando aqui na saída. Ele está voltando de forma lenta. Então ele vai, recua e avança de forma lenta nas duas regulagens de forma secundária. Olha aqui ele afastado. Aqui está pressurizado, ou seja, controla a saída. Aperta o outro lado, passa livremente aqui, ó, passando livre, e a saída está controlada, ele controla a saída. Ou seja, isso que a gente desenhou aqui é igual ao circuito que a gente desenhou à mão livre. Vamos pegar ele aqui, só copiar ele aqui. Então, seria esse nosso circuito aqui, ó. Vamos jogar lá na nossa apresentação aqui. Opa. Se vocês observarem as duas montagens, elas são similares. Tem uma pequena variaçãozinha aqui no sentido da válvula, mas respeita a mesma lógica. Ok? Deu para entender, pessoal, essa parte de fluxo bidirecional, unidirecional e o princípio da regulagem de velocidade, ou seja, restrição do fluxo? Deu para entender aí nossa lógica? Deu, professor. Legal. Pessoal, é o mesmo que tem aqui na nossa apresentação. Legal. Pessoal, refaçam esses exercícios, leiam, tentem entender, tentem ver essa lógica, exercitem o desenho à mão livre, usem o software para você fazer o comparativo, né, da sua teoria à mão e a prática, né, a simulação do circuito. Próxima aula eu vou trazer outras aplicações associadas à reguladora de velocidade, tá? E aí a gente vai ver o funcionamento. Entendam o que é regulagem primária, o que é regulagem secundária, tá? Entendam a válvula de retenção. Vejam o princípio desse funcionamento. Tranquilo? Qualquer dúvida, estou à disposição, ok? Tem aí nossos canais WhatsApp, Torpedo, Unifor Online, então a gente consegue se comunicar. Qualquer dúvida, estou à disposição. Todo esse material didático já está disponível lá no nosso Unifor Online. Então, lá no material didático, nossa disciplina, se você olhar lá, tem aqui a prática e tem aqui a nossa apresentação que foi feita agora. Daqui a pouco eu mando para vocês o link desse vídeo, do vídeo aqui da nossa aula que foi gravado. Tranquilos? Pessoal, algo mais? Algo mais? A prova já foi explicada na aula passada, né? Se eu não me engano, a gente tem já a resolução dela gravada. A nossa última aula a gente fez ela. Se você olhar aqui no nosso Unifor Online, dentro aqui da avaliação, opa, desconectei aqui. Eu não sei se ela vai estar disponível para vocês ainda, eu acho que está. Se vocês verem aqui, ó, em pneumática hidráulica. A próxima prova ela não é hoje ainda, né? Vai ter o dia aí da recuperação dela. A avaliação aqui, ó. Pessoal, data específica não, mas provavelmente vai ser a próxima semana, tá? Não sei se vai ser ainda no horário de aula, eu não recebi essa posição ainda da direção. Se vai ser no horário de aula, vai ser um horário à parte, tá? Mas eu acho que vai ser dentro do horário de aula, provavelmente naquele horário de sexta-feira. E aí, sexta-feira ser de noite, né? Que é aquela aula, um segundo horário que a gente tem na disciplina. Mas se vocês olharem aqui, eu não sei se vai estar disponível lá o resultado dessa prova anterior para vocês, ok?
Vejam aí para mim, se não tiver, me falam que eu informo para vocês, anoto, vejo a configuração dela aqui, mas eu acho que não tem como alterar mais essa configuração, porque ela já passou. Mas aí vocês veem a regulagem. Ó, então está disponível já. Beleza? O conteúdo dessa segunda avaliação é o mesmo da primeira, rede primária, mas a gente vai falar só daqueles circuitos, né? É só unidade de manutenção, atuadores e válvulas. É a recuperação dessa teoria. Tranquilo? Não entra circuito. Quando a gente fala lá de unidade de manutenção, reguladora de fluxo, né? Filtragem, secagem e lubrificação. Quando a gente fala de atuadores, é força e consumo, geometrias. E quando a gente fala de válvulas, é especificação técnica, né? Tipos de acionamento, tipos de retorno e a nomenclatura das conexões, 1, 3, 5, 2 e 4. Tranquilo, Pedro? É o mesmo que a gente fez na prova anterior. Tranquilo, maravilha. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem à vontade, viu? Ok? Obrigado pela atenção. Já já eu mando o link aí dessa aula gravada para vocês reexercitarem novamente. Forte abraço, boa noite. Até quarta-feira.